Isso aconteceu em 18 de outubro de 2011. Às quase 5 da tarde, o aposentado Sam Kopchak saiu para alimentar seu cavalo no curral. O animal estava visivelmente nervoso. Subitamente, o homem notou os cavalos dos vizinhos do outro lado da cerca frágil, parecendo ainda mais agitados. E então ele viu uma estranha silhueta preta e, olhando mais de perto, percebeu que perto dos cavalos estava Barry Ball. Apesar da proximidade do predador, Sam não se preocupou muito, pois sabia o que fazer: levar seu cavalo ao celeiro, voltar para casa e chamar os especialistas. Mas de repente, bem perto do celeiro, o homem viu um leão africano adulto. 18 de outubro entrou para a história como o dia em que cada morador da pequena cidade de Zanesville, no estado de Ohio, enfrentou o medo por sua vida. Leões, tigres, ursos, lobos e pumas vagavam livremente bem perto das casas das pessoas. Esta é a história do massacre em Zanesville. Um pouco de café e já seguimos. Lembre-se discretamente de fazer algo embaixo do vídeo. Então, o leão perto do âmbar era um enorme macho de leão africano com uma grande juba dourada, então era simplesmente impossível confundi-lo com outro animal. O leão estava deitado na grama a poucos metros de Sam, encostado na cerca de arame fina e observando atentamente cada movimento do homem. Sam tomou duas decisões: ele não iria correr e não abandonaria seu cavalo. Em vez disso, o homem passou calmamente, o mais tranquilo que pôde, junto com o cavalo, ao lado do leão. Até o celeiro, Sam olhou para trás apenas uma vez, e o leão olhou de volta para ele. Naquele instante, o animal já havia se erguido, mas não se apressava em atacar. No final das contas, Sam chegou ao celeiro, entrou com o cavalo e trancou as portas. Só depois disso ele finalmente conseguiu respirar aliviado. Ele levou o cavalo para a baia e ligou para a mãe, Dolores Kopchak. Com dificuldade para pegar sinal, Sam disse que estava no celeiro com um urso e um leão do lado de fora. Por isso, a mulher não deve sair de casa. Em vez disso, pediu que ela ligasse para o vizinho, Terry Thompson, dono do terreno por onde os animais andavam. E Dolores fez tudo como Sam pediu, mas Terry não atendeu o telefone e a mulher ligou para o 911. Enquanto isso, Sam continuava trancado no celeiro. Pela pequena janela, ele observava o zoológico crescendo aos poucos. Primeiro veio o lobo, depois o segundo urso, muito maior que o primeiro. Mas o leão também não tinha ido embora. Apenas se juntou a ele uma leoa, que andava inquieta ao redor. E então Sam viu o tigre. Um tigre enorme que começou a rugir e avançou contra os cavalos. Enquanto isso, o vice-xerife Jonathan Mary recebeu a mensagem sobre o leão e o urso fugitivos. Ao chegar ao local, ele viu o tigre Barry Ball e duas leoas atrás da cerca de Thompson, em vez do leão. Enquanto aguardava a Sra. Kopchak atender a porta, Mary avistou um grande lobo cinzento correndo pela estrada rumo ao sul. Largando tudo, o vice-xerife correu para sua viatura e seguiu o lobo. Quando ele virou em direção à casa, Mary pegou o rifle no porta-malas e continuou a perseguição a pé. Nesse momento, veio uma ordem pelo rádio para atirar no animal. Ele estava a cerca de 70 metros de distância, mas caiu com o primeiro tiro. Em seguida chegou outra mensagem. Os colegas de Mary encurralaram o leão perto da casa dos Thompson e o delegado correu de volta. Ele sabia que seus colegas tinham apenas dois tipos padrão de armas, uma pistola Glock 22 que carregavam consigo e uma espingarda trancada nas viaturas. Isso significava que Mary era o único que tinha um rifle. Ele subiu a colina e encontrou um assistente do xerife, que corria de um lado para o outro perto da entrada da casa dos Thompson. Ao sair do carro, Mary tentou pegar o rifle que estava no banco do passageiro, mas ele ficou preso no suporte do computador e então ele o deixou lá. E então ele viu Barry Ball correndo direto na direção dele. Tudo o que Mary tinha era a Glock. Não era a arma mais adequada contra um urso de 350 quilos, mas ele não tinha escolha. E o homem atirou uma vez. Um segundo depois, o Barry Ball caiu a cerca de 2 metros dele. O xerife Matt Lutz também foi avisado que um animal havia escapado de Terry Thompson, mas não parecia grave. Todos sabiam que Thompson mantinha muitos animais e a polícia era frequentemente chamada até lá, principalmente por causa de cavalos que fugiam. Às vezes, chegavam relatos sobre criaturas mais incomuns correndo soltas, mas nunca acontecia nada de ruim. E mesmo assim, o xerife foi até o local. Durante o trajeto de 15 minutos até o local do incidente, mensagens cada vez mais preocupantes chegavam pelo rádio. A gravidade e a estranheza da situação ficaram evidentes. Lutz ordenou atirar para matar se os animais saíssem do território de Thompson. Hesitar era simplesmente perigoso.
Do outro lado da rodovia, que fazia fronteira com as terras de Thompson, havia um prédio de apartamentos. A cerca de 1,5 km dali estava acontecendo um jogo de futebol escolar, e as crianças, claro, faziam muito barulho. O xerife temia que os gritos das crianças atraíssem algum dos predadores, mas, quando se aproximou das construções da fazenda, viu que havia muito mais animais do que esperava. As gaiolas estavam cortadas ou abertas. Apenas um casal de macacos e um cachorro estavam trancados, e então os policiais viram um corpo perto do celeiro. Parecia que ele estava sendo devorado por um tigre branco, e era impossível se aproximar. Lutz ordenou que fosse anunciado que os moradores deveriam ficar em casa e os motoristas não saíssem dos carros. Logo depois disso, sinais elétricos de advertência começaram a piscar perto da rodovia I-70. Cuidado, animais exóticos! Lutz mentalmente listou os melhores funcionários de seu departamento e os convocou. Uma equipe de captura foi formada, armada com tranquilizantes e armas convencionais. Enquanto isso, no portão de Thompson, a polícia tentava estimar o número de animais soltos. John Moore, funcionário contratado por Thompson para alimentar as feras, concluiu que seriam 56. Outra questão preocupante para os policiais era a identidade do corpo visto ao lado do tigre. No final, decidiram que quem estava lá era Terry Thompson, o dono dos animais. Ele poderia estar vivo, mas isso precisava ser confirmado. Naquele momento, também foi decidido neutralizar todos os animais que estavam fora das gaiolas, mesmo que estivessem no território de Thompson. O grupo de atiradores se posicionou na carroceria do caminhão junto com as armas e começou a varredura da área. Eles chegaram perto de onde um tigre branco estava sobre um homem desconhecido. Ficou claro que, quem quer que fosse aquele homem, ele já estava morto. Mas isso foi tudo o que descobriram, pois o grupo foi transferido às pressas para o extremo sul do território, onde vários felinos predadores foram vistos prontos para atravessar a cerca. Os participantes da operação admitiram que se sentiam mal ao ter que atirar nos animais fugitivos, porque esses animais não pediram para serem trazidos para cá. Depois de um tempo, 4 atiradores ficaram sem munição e pediram para trazer mais, e então voltaram ao local onde o corpo estava. O tigre branco sumiu, porém não estava envolvido na morte do desconhecido. Essa foi uma decisão humana. Perto do corpo também estavam espalhados pedaços de carne de frango crua, como se a pessoa quisesse que os animais o comessem depois da morte. Porém, o abate precisava continuar. Os predadores estavam sempre em movimento e eram muito agressivos, e às vezes chegavam tão perto que era preciso lutar quase corpo a corpo com eles. Os tigres pesavam cerca de 200 kg, o que gerava grande estresse nos policiais. Apesar de agirem de forma organizada, os animais corriam para todos os lados e tudo isso no escuro. Em meio ao caos, um leão foragido matou um macaco e ursos e leões atacaram cavalos. O massacre perdurou a noite toda. Encontros com animais que seriam lembrados para sempre eram esquecidos quando aparecia o próximo. E foi simplesmente um milagre que nenhum humano tenha se ferido, incluindo Sam Kopchik, de quem todos simplesmente se esqueceram. O homem retornou para casa em segurança. Dada a situação, o desfecho poderia ter sido bem pior. E estamos falando de 50 animais, na maioria grandes e potencialmente agressivos predadores, soltos no final do dia. Tudo terminou de forma simplesmente triste. Perto da casa, onde a mídia não podia ver, os oficiais alinharam os animais mortos por espécie para facilitar a contagem. Foi lá que foi tirada a famosa e comovente fotografia de todos os corpos à luz da manhã cedo, e até hoje não está claro quem é o autor. A foto viralizou mundialmente, mas devido às diretrizes do YouTube, não podemos exibi-la. Para quem tiver interesse, aviso que é fácil encontrá-la no Google, mas a imagem é realmente muito triste, mesmo sabendo da situação real e das decisões difíceis que tiveram que ser tomadas. E aqui talvez alguém tenha uma pergunta óbvia. Por que foi necessário matar todos esses animais? Não dava para usar um tranquilizante e levá-los para um lugar seguro? Então, quando a equipe do zoológico de Columbus chegou à área de contenção, já estava escuro. Eles foram informados que sedar os animais não era seguro, pois muitos vagavam pelo território e outros fugiam em diferentes direções. A lógica era simples. Mesmo que a dose de tranquilizante fosse administrada com sucesso, levaria cerca de 10 minutos para fazer efeito. Durante esse tempo, era necessário observar com muito cuidado para garantir que o animal realmente fosse sedado. E fazer isso é simplesmente impossível, certamente não com tantos animais correndo ao redor. Na manhã seguinte, às 5h30, os funcionários do zoológico retornaram ao local acompanhados por Jack Hanna, famoso apresentador de televisão e defensor dos animais. Depois que o xerife conversou com Hanna e contou a ele o que havia acontecido ali, o apresentador deu uma entrevista atrás da outra. Isso provavelmente teve um papel crucial na avaliação do público.
Hannah expressou sua dor de forma emocional pelas mortes que aconteceram e afirmou que o xerife não teve outra escolha a não ser agir da maneira como agiu. A questão não era falta de qualificação ou falta de vontade de lidar com os animais. Se a polícia não tivesse reagido rapidamente e eliminado a ameaça, provavelmente pessoas teriam morrido. Estamos falando de uma cidade muito pequena, com uma população de cerca de 25 mil pessoas. Isso significa que todos os moradores, de certa forma, se conhecem e se preocupam muito uns com os outros. E vale dizer que as tentativas de usar tranquilizantes foram... O veterinário atirou um tranquilizante em um dos tigres e, segundo o xerife, ele simplesmente ficou fora de si. Por isso, os policiais tiveram que atirar para matar. No final, foi confirmada a morte de 49 animais. Restou apenas um macaco desaparecido. Entre os 49 animais, havia 18 tigres de Bengala, 17 leões, 6 ursos negros, 2 ursos pardos, 3 onças pardas, 2 lobos e um babuíno. Foi decidido enterrar os animais no local, diretamente na propriedade de Thompson. Com uma escavadeira, foi cavado um buraco de 9 metros de profundidade, para onde os animais foram transportados com a pá. Depois, o buraco foi coberto com terra. A única preocupação era com o macaco que não foi encontrado, porque o animal poderia estar infectado com o vírus do herpes. O herpes não é perigoso para os macacos, mas representa uma séria ameaça para os seres humanos. De acordo com o Centro Nacional de Pesquisas de Primatas do Wisconsin, quando transmitida para humanos, essa doença rara pode causar inflamação grave no cérebro, disfunção neurológica permanente e morte. Por isso, o público foi alertado para não se aproximar do macaco e ligar para o 911. O animal nunca foi encontrado, e no final, concluíram que provavelmente foi devorado por um felino selvagem. Se falarmos sobre as causas principais de todo esse massacre terrível, tudo começou com Terry Thompson. Na época de sua morte, ele era ex-proprietário de 2 concessionárias Harley-Davidson e uma loja de cerveja e vinhos. O dinheiro que Thompson ganhava era gasto para comprar ou trocar animais selvagens, expandindo gradualmente sua coleção. No final das contas, ela se tornou enorme. Para alimentar todos esses predadores exóticos, Thompson usava todos os recursos disponíveis. Por exemplo, fazendeiros vizinhos às vezes doavam gado morto para alimentar os predadores de Thompson. Ele também foi visto recolhendo carcaças de cervos nas estradas e arrastando-as para os recintos. E às vezes, Thompson comprava partes de frango impróprias para o consumo humano. Muitos dos seus bichos de estimação foram adquiridos em leilões durante anos. Outros foram resgatados de antigos donos que não podiam mais cuidar deles. Alguns possivelmente foram criados ilegalmente na fazenda. Os animais viviam em gaiolas ao ar livre, dos 2 lados de uma longa estrada de acesso, perto da casa de Thompson. Incidentes com fugas de animais já haviam acontecido aqui antes. Por isso, a atendente do 911 falava calmamente enquanto conversava com Dolores Kopchik. As ligações sobre Terry Thompson não eram nada fora do comum. Na verdade, essa já seria a 36ª visita do xerife do condado à fazenda dele. Claro, a atendente não tinha como saber o quão séria era a situação dessa vez. Aliás, 6 animais de Terry Thompson sobreviveram. 3 deles eram leopardos que ficaram em suas gaiolas. Havia mais 2 macacos na sala, confinados em 2 pequenas gaiolas de pássaros. Por fim, nos fundos, próximo à piscina vazia, havia um pequeno grizzly, também em uma gaiola de pássaros. Ou seja, sobreviveram aqueles que Thompson não soltou. Depois do ocorrido, todos os sobreviventes foram enviados para o zoológico de Columbus. Mas mesmo depois de mais de 10 anos, ainda existem pontos obscuros em toda essa história. O principal mistério é como Thompson conseguiu libertar 50 animais sem sofrer ferimentos graves. Mesmo que muitos deles estivessem confusos ou assustados e não quisessem atacá-lo, era de se esperar que, pelo contrário, eles demonstrassem amizade, ou seja, quisessem brincar com Thompson. E quando um gato desse tamanho decide brincar com você, você está em tanto perigo quanto quando ele decide atacar. No entanto, Thompson não se feriu, exceto pelo ferimento que ele mesmo causou. Mas fiquei ainda mais surpreso com o fato de uma pessoa comum poder possuir todos esses animais selvagens. Como Terry Thompson, uma pessoa comum, conseguiu reunir tantos animais incomuns e potencialmente perigosos? Ele provavelmente violou todas as leis que proíbem seu vizinho de manter secretamente uma matilha de tigres. A resposta para a primeira pergunta é simples. Para a segunda, que leis? Legisladores de Ohio já corrigiram a situação. O estado onde Terry Thompson morava era um dos poucos onde as regras para possuir animais exóticos sempre foram muito brandas. Seu vizinho podia comprar quantos tigres, leões, pumas e outros animais quisesse, e nem precisava avisar ninguém. Para criar, exibir ou transportar animais comercialmente entre estados, seria necessária uma licença do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso significava inspeções periódicas das instalações para garantir alguns padrões básicos, mas fora isso, não havia absolutamente nenhum controlo.
É por isso que, no momento do ocorrido, o número de grandes felinos em Ohio variava de algumas centenas a vários milhares. A estranha verdade é que ninguém sabia ao certo quantos eram, nem onde esses felinos estavam. Porém, 13 dias depois da morte de Thompson, John Kasich, o governador da época, emitiu um decreto que, entre outras medidas, limitou os leilões de animais selvagens. Pelo mesmo decreto, todos os leilões ilegais foram encerrados. A decisão legislativa final sobre o problema da manutenção de animais exóticos em Ohio foi tomada em 5 de junho de 2012, quando o governador assinou um projeto de lei separado. Ele restringiu drasticamente a posse de animais perigosos no estado. Segundo a lei, residentes de Ohio estão proibidos de possuir, vender ou negociar espécies perigosas de animais, como leões, tigres, ursos, lobos, hienas e outros. Apenas pessoas que já possuíam os animais antes da lei entrar em vigor, além de organizações e indivíduos isentos, como zoológicos e instituições de pesquisa, mantêm o direito de posse. Deixa seu like, até à próxima!